A noite de hoje é uma noite de celebração de Santa Ceia do Senhor. Os que puderem, vamos ficar em pé um instantezinho, porque vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, verso 27, assim diz a santa palavra de Deus. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Espírito de Deus, queremos ministrar tua palavra, falar aquilo que tu queres que seja falado, Senhor. Nos dirige, nos abençoa, nos unge, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nesta noite. E nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nos dias que vivemos, há um movimento dos desigrejados. Talvez você já tenha ouvido falar. Desigrejados são aqueles que não têm mais igreja. Aqueles que dizem Cristo sim, igreja não. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Vamos ver o que a Bíblia diz. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Saulo de Tarso, estava no farisaísmo, circuncidado ao 8º dia, formado aos pés de Gamaliel, homem sábio segundo a lei, a Torá. Ele era um perseguidor dos cristãos, porque ele entendia que os cristãos eram uma seita herética. Então ele achava que agradaria a Deus prendendo, autorizando matar, como ele autorizou a morte de Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva. Mas quando ele estava chegando ali em Damasco, uma luz resplandeceu do céu e ele caiu da montaria. A gente diz, caiu do cavalo, caiu mesmo do cavalo, caiu ao chão. E todos ficaram pasmos, mas não viram nada. Mas ele viu, e ele ouviu. Ele ouviu Jesus dizendo-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então imediatamente Saulo, criado na ortodoxia farisaica, e os judeus consideravam e oram o chamar, Deuteronômio 6, verso 4, dizendo, só o Senhor é Deus. Ouve Israel, só o Senhor é Deus. Ele disse àquele que ele tinha visto, quem és, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nós havemos de notar nessa passagem bíblica algo muito importante e interessante, o qual Cristo está dizendo se identificar com a igreja, irmãos. Cristo se identificou com a igreja. Porque veja bem, ao perseguir os cristãos, ele estava na verdade perseguindo Jesus. Jesus é muito claro ao dizer no sermão da sua volta, lá no final do Evangelho de Mateus, quando ele diz que lá na glória, quando ele receber os seus filhos, não é? Ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai, eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os eleitos vão dizer, Senhor, mas quando é que eu fiz isso? Quer dizer, eles não viram Jesus, eles fizeram para outros irmãos em Cristo Jesus. Jesus disse-lhes, quando o fizestes a um dos mais pequeninos meu, a mim o fizestes. Glória a Deus. Amados, veja a identificação de Cristo com você, de Cristo conosco, de Cristo com a igreja.
Jesus e a igreja formam um só espírito, diz na Bíblia, aleluia. Se nascemos à semelhança do Adão carnal, nos tornamos à semelhança de Jesus espiritual, do Espírito vivificante. Então a igreja é o corpo de Cristo. Ela é chamada de corpo místico de Cristo, porque Cristo está na igreja. Quando Jesus vinha da parte de Cesareia de Filipos, ele disse aos seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Então eles disseram: uns dizem que é João Batista, Senhor. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Então Jesus parou e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro adiantou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então Jesus respondeu a Pedro: filho de Barjonas, tu és bem-aventurado. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Por isso te digo eu, tu és Pedro, e sobre essa pedra que você acabou de afirmar, que eu sou Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as chaves do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então a igreja de Cristo é formada por aqueles que confessam Jesus como Filho do Deus vivo e glorificam a Deus e servem a Deus. Agora veja bem, a igreja primitiva, qual o comportamento da igreja primitiva? Cada um vivia isolado? Não. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, capítulo 5, que eles viviam se reunindo, que eles estavam sempre juntos, na comunhão espiritual, no partir do pão, nas orações. E Jesus operava muitos milagres dentre eles, porque eles estavam em concordância, em comunhão, em união. Aleluia. Veja bem, quando Pedro foi preso, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, ia ser morto no dia seguinte, e a igreja estava reunida em oração, clamando pelo apóstolo, pedindo pelo apóstolo, suplicando pelo apóstolo. E de noite o Senhor enviou um anjo que entrou na prisão, as portas foram abrindo por si mesmas, e chegou até Pedro e caiu as algemas, caiu o cadeado de Pedro, e ele disse: veste, coloca as tuas vestes e calça as tuas alparcas, vem e me segue. E Pedro começou a seguir o anjo, as portas foram abrindo novamente, até que ele saiu fora daquela prisão e foi colocado em liberdade. Aleluia, porque a igreja estava em comunhão, orando a favor daquela vida. É isto aí, união, comunhão. A palavra comunhão do grego significa koinonia. Tem até conjuntos musicais que chama koinonia. Koinonia do grego significa comunhão. Nós temos que ter comunhão, comunhão da fé, comunhão em Cristo, o mesmo pensar, o mesmo agir quanto à nossa fé. Nós somos diferentes uns dos outros, temos vontade diferente, temos culturas diferentes, temos trabalhos diferentes, mas quanto à nossa fé, nós cremos num só Senhor, num só batismo, num só Espírito Santo. Aleluia, e estamos unidos em Cristo Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. A igreja, quando ela se mantém unida em comunhão, ela fortalece um ao outro. Eu tenho
alguns dons espirituais, eu passo esses dons para os irmãos têm outros dons espirituais, os irmãos transmitem esses dons para mim, enquanto eu estou pregando a palavra, tem muito irmão, irmã, sentado aí na cadeira, que está com o seu pensamento em Cristo Jesus, está lembrando da palavra de Deus, está dizendo: Jesus, abençoa esse pregador, abençoa essa palavra, eu quero receber milagre de Ti, Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. O Senhor cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo e vai voltar, glória a Deus, porque o Senhor não muda. Ria, andeia, churiaço e anda. Oh, glória! Isso é o valor de estarmos juntos, porque somos iguais quanto à fé e diferentes uns dos outros. E nessa diferença e nesses dons espirituais que o Senhor concede aos membros da igreja, a igreja de Cristo na terra hoje, nós ajudamos um ao outro. Tem uns que têm dom de aconselhar, tem dom de orar, tem dom de visitar. Você já não sentiu que quando algum irmão ou irmã chega perto de você, você sente uma paz tremenda? Só de chegar perto de você. Aleluia. Quando aquele irmão, aquela irmã que tem dom de cura, que tem dom de revelação, que tem dom de profecia, que tem dons de línguas, que tem dons de conhecimento, que tem dons de sabedoria, que tem discernimento de espírito, chega perto de nós, nós sentimos a presença de Jesus. Aleluia. Sentimos a presença de Jesus. Aleluia. Oh, glória! E você pode ser curado nesta noite, você pode ser liberto nesta noite, não importa qual tipo de enfermidade ou de doença, na comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, o Espírito Santo está aqui agindo, aleluia! Ele diz na sua palavra: onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Mateus 18:20, é verdadeiro, é fato, Ele está aqui, você não está vendo, eu não estou enxergando, mas Ele está aqui, Ele está me impulsionando a pregar, Ele coloca a sua palavra nos meus lábios, na minha boca, para proferir a palavra santa dEle, porque Ele sabe quem está precisando da palavra, nesse sentido, e Ele diz: não temas, eu sou contigo, eu te tomo pela mão direita, não te desanimes, nem te entristeças, não devolva mal, mas devolva com bem as pessoas que falam de ti, que te criticam. Não tenha ódio no teu coração, tenha amor no teu coração. Ame até os teus inimigos, faça o bem àqueles que te fazem o mal, aleluia, faça para o próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse para você, perdoa o que te ofendeu, ama aquele que não te ama, faça o bem e colherás o bem, diz Jesus. Não julgues, para não ser julgado. Com a mesma vara que medirdes, medir-vos-ão a vós, mas antes arrependa-se, mude o teu pensamento, mude a tua maneira de enxergar, mude o teu comportamento, começa a ser bom, não importa se vão dizer para você é um bocó, é um idiota, é uma pessoa que dá risada à toa, não importa ser chamado de louco por causa de Jesus, pois Jesus veio para os loucos mesmo, Jesus veio para o doente, Jesus não veio para os justos, Jesus veio para os perdidos, e nós precisamos dele, glória a Deus. Na noite da Santa Ceia, Paulo relata em 1 Coríntios 11, 23 e seguintes: quando vos reunis para celebrar a Santa Ceia, esperai uns pelos outros. E ele começa a narrar que Jesus, na noite em que foi entregue, Jesus partiu o pão, Jesus deu aos seus discípulos dizendo: tomai, comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Você está comendo agora o alimento que chama-se Jesus, porque Ele disse na palavra
Eu sou pão vivo descido do céu. Aquele que crê em mim se alimenta de mim. O que confia em mim bebe de mim, aleluia. Quantos aqui querem comer a palavra, beber a palavra, se alimentar de Jesus? Quem quer, levanta a sua mão para Ele, aleluia. Pois coma, a mesa está farta, Ele está servindo a sua palavra, Ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o que te liberta, eu sou o que te cura, eu sou o que te dá prosperidade, eu sou o que te livra da morte, eu sou a luz, e quem me segue não anda nas trevas, mas viu a luz da vida. Oh glória, eu sou a porta, e as minhas ovelhas entram e saem por mim, e acham pastagens para a ovelha. É alimento espiritual, alimento de verdade, alimento que mata a fome e sede de justiça, que o mundo não pode matar, mas Jesus pode te saciar nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz em João 5:24: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo de condenação, mas passou da morte para a vida. É preciso ouvir a palavra, é preciso crer na palavra. A palavra é Jesus, Jesus é o verbo de Deus. No princípio era o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele fez todas as coisas, por sem Ele nada do que foi feito se fez, e Ele é a luz dos homens, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. É o novo nascimento espiritual, é o nascimento da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre nós agora, para gerar novos filhos, novas criaturas, a semelhança de Jesus, aleluia. Jesus tomou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, faça isto em memória de mim. Todas as vezes que fizermos e praticarmos a Santa Ceia, estamos lembrando que Ele pagou nossos pecados, o sangue foi derramado, o sangue precioso de Jesus foi vertido naquela cruz por causa dos nossos pecados. Isaías diz: Ele levou nossas doenças, Ele levou nossas enfermidades, Ele levou nossas iniquidades, Ele levou nossas transgressões, e nós achamos que Ele estava ferido de Deus e oprimido, mas Ele tomou sobre si nossas dores. Não temas, confia no Senhor, não se estriba no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor, faz o bem, alegra-te do Senhor e Ele satisfará o teu coração. Alegra-te de Deus. Se Ele responder, glória a Deus. Se Ele ficar quieto, glória a Deus. Se Ele fizer um milagre, glória a Deus. Se Ele não fizer um milagre, glória a Deus da mesma forma, porque Ele é Deus. Aleluia. Não saias do caminho do Senhor, mantenha-se firme, perseverante. O que perseverar até o fim será salvo. E Jesus tomou o cálice e deu graças e disse: tomai e bebei todos vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tome e beba todos vós. Faça isto em memória de mim. Então nós olhamos para trás. Nós não estávamos vivos nesse tempo, mas pela palavra de Deus, nós olhamos para trás e dizemos: foi pago o alto preço na cruz. Ele morreu por mim, Ele pagou meus pecados,
Ele me deu a vida eterna, aleluia, e eu vou comer em memória dele, eu vou dar glória a ele, porque ele é o Senhor. Então a Santa Ceia, você olha para o passado, mas olha para o futuro, e diz: todas as vezes que comerdes deste pão, e beberdes deste cálice, em memória do Senhor, anunciai sua morte, até que venha. Então nós anunciamos a morte lá atrás, e a vinda dele para buscar o seu povo, aleluia. 1 Coríntios 11, verso 26. Porém a Bíblia fala que nós não devemos comer de qualquer jeito a Santa Ceia, mas devemos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a ele, porque em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Então você quer ficar livre da injustiça que você colocou? Daquela que o diabo vive te acusando, te mostrando e te deixando doente por causa dela? Diga: o sangue de Jesus já me purificou. Diga: o sangue de Jesus já me purificou. O sangue de Jesus já me perdoou. E eu confesso a Deus o meu erro, eu não oculto de ti, eu te peço perdão, Senhor. Diga para ele: me perdoa, Senhor, me purifica, Senhor, com o teu sangue precioso, porque eu confesso a ti que realmente eu vivo errando, eu quero acertar e erro, mas eu peço perdão para o Senhor. Eu quero andar em novidade de vida, eu quero andar como filho teu, eu quero fazer o bem, e muitas vezes não faço o bem que eu queria fazer, mas faço o mal que eu não queria fazer. Então, meu Deus, transforma minha mente, transforma meu coração, transforma minha vida. Eu quero ser um novo vaso.